Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma live sobre plantas e ervas medicinais. Hoje a gente vai estar falando sobre uma plantinha ótima e excelente para problemas autoimunes, dentre eles os que mais acometem a sociedade hoje, que são os problemas reumáticos, não é assim? Sejam todos bem-vindos, fico muito feliz que vocês estejam aqui novamente, para a gente continuar falando sobre plantas, certo? Vamos deixar o pessoal ir entrando aos pouquinhos, vamos deixar o pessoal ir se acomodando, Chama aí quem você acha que possa ter interesse na nossa live de hoje, que vai ser sobre plantas medicinais específicas para problemas autoimunes e planta medicinal para questões respiratórias, afecções respiratórias, certo? Então, por favor aí, não esquece de compartilhar e vamos dar início aí logo em breve, Como é que vocês estão? Já faz tempo que a gente não faz live, Vocês devem estar com saudades. Eu estou com saudade de vocês, Como é que está todo mundo aí? Todo mundo está utilizando as plantinhas? Já estão fazendo bom uso, de plantas em casa? Como é que tá? Tem notado resultados? Tem notado diferenças? Conte aí, conte pra gente, Boa noite, Um beijo aí para você. Como estamos? Contem-me as novidades, como é que foi essa semana. E aí a gente vai dar início, então, à nossa aula live, não é assim? Porque não é só uma live, é uma baita de uma aula que vocês vão ter aqui. Eu pesquiso bastante antes de estar trazendo as informações para vocês. Lembrando mais uma vez que eu sempre busco o conhecimento científico aliado ao conhecimento tradicional. Então, eu vou pegar sempre plantas que existem no uso tradicional. Por exemplo, a planta de hoje é utilizada há mais de 2.000 anos, certo? Pelas nações amazônicas. Olha só que sensacional. Então, índios amazônicos, principalmente da região ali da Venezuela, Colômbia, até mesmo parte do Brasil. E a gente vai estar conversando um pouco sobre essa plantinha. Então, há mais de 2.000 anos o pessoal está utilizando ela. Então, não é qualquer coisa, ela deve ter algum efeito e ela faz, obviamente. A gente tem estudos científicos sensacionais falando sobre ela. E, bom, primeiramente, gostaria de falar, eu falei para vocês que a gente ia abordar uma planta que ia tratar patologias autoimunes, ia abordar uma planta que ia tratar problemas respiratórios, mas olha só que loucura. Essa planta que eu decidi falar hoje, ela vai tratar tudo o que eu coloquei lá para vocês de perguntas. Então ela serve para basicamente todas as perguntinhas que vocês fizeram. Mas óbvio, não se preocupa, eu vou falar de mais outras também. Então fica esperto, porque a gente vai estar falando também sobre receitas, óbvio. Como é que eu posso falar só sobre plantas com vocês e não passar receita para vocês? Não tem aplicação. Tem que falar sobre a aplicação delas e como vocês vão estar melhor utilizando elas, como vocês vão estar melhor, enfim, coletando os benefícios dessas plantinhas. Certo, gente? Então, a planta que a gente vai falar hoje é a Uncaria tomentosa. Uncaria tomentosa, conhecida vulgarmente pelo nome de unha de gato. Lembra, o nome científico é muito importante na identificação de uma planta, porque às vezes, dependendo da região que você mora, da região que você vive, outras plantas podem receber um nome comum similar à planta original. Por quê? Porque compartilha de um mesmo efeito, tem algumas similaridades, o uso do tratamento, mas a Uncaria tomentosa é a verdadeira unha de gato, tá, gente? Então anota aí já isso, certo? Uncaria tomentosa, não esquece. Bom, o que tem de tão interessante nessa plantinha? Primeiro fato bacana de vocês estarem sabendo, ela foi utilizada, tá, como auxílio no tratamento das vítimas de Chernobyl. Tá? Lembra de Chernobyl, lá na Ucrânia? Aquele acidente nuclear que aconteceu? Então, lá em 1995, foi utilizada a Uncaria tomentosa para auxiliar o tratamento desses pacientes, dessas pessoas que sofriam por radiação. Olha que sensacional, uma planta amazônica, saiu daqui da região, foi para a Europa para estar tratando o ucraniano, com respostas sensacionais. A gente tem artigo científico falando sobre isso, coisa que muita gente não sabe. Provavelmente você não sabia que a unha de gato tinha sido tratada aí, tinha sido usada para o tratamento de pacientes expostos à radiação em Chernobyl. Então, olha só o potencial dessa planta. É uma planta extremamente poderosa. Se ela auxilia aí no tratamento de pessoas expostas à radiação, isso é fantástico. Olha só o potencial terapêutico que essa plantinha vai ter. Não é assim? Outra coisa bacana da gente estar falando
é que ela já é utilizada há muito tempo para tratar várias afecções, né? Dentre elas, as mais comuns e as mais usuais são as afecções reumáticas, né? Então, ela está muito bem colocada como uma planta para auxiliar no tratamento de patologias autoimunes ou de distúrbios autoimunes associadas a questões reumáticas, né? Esse é o foco principal. Isso não quer dizer que ela também não auxilia nas várias e outras diversas patologias autoimunes. Na verdade, ela tem respostas fantásticas e excelentes, né, em quadros de lúpus, em quadros de Crohn, né, em outras patologias autoimunes, inclusive tá, no auxílio do tratamento de pacientes com HIV. Né? Então, pacientes HIV positivo colhem benefícios também do uso da Uncaria tomentosa. Olha que legal, né? Uma plantinha aí que já vem sendo usada há muito tempo, né? Já tem aplicações fantásticas, né? Os estudos cada vez mostram mais isso pra gente, não é assim? Tá todo mundo me escutando direitinho, gente? Como é que tá aí? O áudio está tranquilo? E aí eu vou continuar falando, né? Vocês me avisam aí se tiver qualquer problema. Então, essa plantinha, ela foi a primeira, um dos estudos mais recentes que tem sobre ela, que eu achei fantástico, né? É um estudo que médico adora, né? Médico demora para ser convencido, os acadêmicos no geral demoram a ser convencidos. E normalmente eles só são convencidos depois que um teste duplo cego é feito. Né? Então, duplo cego é o quê? Você tem um paciente que toma o medicamento, você tem um paciente que toma um placebo e você tem pacientes que não tomam o medicamento. Né? E você começa a acompanhar e avaliar esses pacientes, como é que são as melhoras dele. Né? Então, isso aí é um teste duplo cego, basicamente, né? Resumindo tudo, na verdade. E tem um estudo duplo cego muito importante, muito interessante, feito pelo Hospital Universitário de Innsbruck, né? Na Áustria. Né? O que aconteceu? O que esses caras fizeram? Basicamente, eles pegaram pacientes que tinham artrite reumatoide, tá? E começaram a ministrar para eles o equivalente a 60 miligramas de unha de gato, Uncaria tomentosa, certinho? E olha só que sensacional, olha o que aconteceu com esses pacientes. Né? Depois de 24 semanas de tratamento somente com a Uncaria tomentosa, as dores, né, diminuíram em 50%. Né? Para eles entenderem a evolução do quadro de artrite reumatoide, né, eles utilizam um método de medição, que é um método chamado HIT. Né? Esse método ele vai avaliar, primeiro, a mobilidade das articulações, o inchaço das articulações. Né? Então eles vão perceber, eles vão estar toda vez, né, cada semana, eles vão estar avaliando essa escala. E o mais interessante é que nessa escala, que é medida pelos próprios médicos, né, pelos próprios cientistas, você tem uma queda de 50% também. Né? Então você tem aí, na escala Richter, você perdeu, vamos dizer, os caras tinham 7,7, né, quando eles entraram no tratamento. No final de 24 semanas, certo? Essa medição foi para 3,8, né? Então baixou muito, ou seja, os pacientes ganharam qualidade de vida, né? Eles começaram a melhorar, né? E foi um estudo bem interessante, bem impressionante, porque eles acompanharam a longo prazo. Inclusive, depois, os pacientes que receberam placebo, né, e tiveram uma leve melhora também, porque placebo também tem efeito, né? Não sei se vocês sabem disso, mas às vezes o efeito placebo é até melhor do que o próprio medicamento em alguns quadros. Né? Mas vamos lá. Esses pacientes que receberam placebo, depois de um tempo, foi dado para eles também a Uncaria tomentosa, né? A unha de gato. Eu estou falando aqui o nome científico dela o tempo todo, para vocês lembrarem que o nome científico é Uncaria tomentosa, tá? Não vai comprar qualquer unha de gato por aí, não. Não vai comprar unha de coelho achando que é gato. Né? O negócio é o seguinte. Então, lembrando, esses pacientes que estavam recebendo placebo receberam Uncaria tomentosa e também apresentaram 50% de melhora depois de 24 semanas. Né? Então, peraí, você está tendo aí uma planta, né, que tem efeito em pacientes que só tomaram ela, depois tem efeito em pacientes que tomaram placebo e depois tem efeito nos pacientes que não tomaram nada. Né? Os médicos acharam que ia ser uma sacanagem você fazer um teste desse, e não dá um remédio adequado para esses pacientes. Então, eles coletaram as melhoras, né, da unha de gato. E, né, não é só isso. Tá? A gente também tem um outro estudo sensacional. Né? Dessa vez, foram os britânicos que elaboraram ele. Né? Foi lançado no Periódico Britânico de Naturopatia. Tá? Foi o Dr. Kew. Né? O Dr. Kew, o que ele fez?
ele começou a administrar uma fórmula de unha de gato para os pacientes dele e no final de um período, todos os pacientes relataram 98% de melhora em sintomas gerais. Né? Ou seja, ninguém foi até ele com um sintoma específico. Ninguém foi até ele com artrite reumatoide, ninguém foi para ele com... Não, era uma avaliação geral. E ele percebeu que esses pacientes tiveram 98% de melhora na disposição, eles tiveram 98% de melhora na acuidade mental, né? Então você melhorou a questão cognitiva, você diminuiu a pressão arterial desses pacientes com a administração da uncariatomentosa, né? Você diminui a glicose livre no sangue com o uso da uncariatomentosa. Olha só que sensacional. E se vocês estão me acompanhando já tem um tempo, vocês sabem que eu bato na tecla que o açúcar é o grande veneno, não é assim? Então, se você tem uma planta que baixa a glicose livre no sangue, é óbvio que ela vai baixar a pressão sanguínea também, né? É óbvio que ela vai melhorar a tua acuidade mental, cara. É óbvio isso, né? Mas por que isso é tão óbvio, Klaus? Bom, primeiro, lembra daquilo que eu falei para vocês, né? A glicose livre no sangue, né, ela vai exigir maior quantidade de insulina. Né? E uma insulina em excesso, dentro do seu sistema, circulando no teu organismo, vai prejudicar funções renais. Né? Vai fazer com que o seu corpo comece a acumular sódio dentro do organismo. Não, olha só. Então, se você começa a acumular sódio dentro do teu organismo, o que vai acontecer com a tua pressão? A tua pressão vai subir. Né? Não tem para onde ir, ela vai subir. E outra coisa, né? Esse processo de glicação, esse processo de resistência insulínica que a gente está falando também, vai prejudicar a saúde cognitiva e mental. Né? Vai. Né? Se você tem um cérebro, eu não sei se eu comentei com vocês, acho que eu já comentei isso em outras lives, né? A gente pode até falar disso mais para frente, né? Posso fazer uma live sobre o Alzheimer, né? E sobre a demência senil, né? Que a gente começou a perceber nos estudos que tem vindo, né? Acho que de uns 5, 6 anos para cá, que o que acontece? Paciente com Alzheimer é quase que um tipo 3 de diabetes, é uma resistência insulínica no cérebro. Né? Olha só que loucura. Então, se você diminuir o açúcar do sangue desse paciente, é óbvio que você vai coletar várias melhoras aí, né, no sistema geral, né, no corpo de forma geral. Então, isso é uma coisa bacana de vocês estarem sabendo. Né? Um cara ela vai estar auxiliando também no controle do açúcar. E outra, é uma planta altamente anti-inflamatória. Né? Então, se você puder, por exemplo, associar a uncariatomentosa com a cúrcuma, né, um exemplo simples, a cúrcuma já tem um potencial anti-inflamatório gigantesco, né, muito grande. E aí você associa ela com uncariatomentosa, né? Cara, você criou um baita do medicamento, um medicamento natural, né? E aí você para avaliar essa propriedade anti-inflamatória da uncária, né? Ela melhora problemas reumáticos, ela melhora inflamações crônicas, tá? Então, o que são? Problema hoje na sociedade é o quê? O problema hoje é inflamação crônica. Né? Você tem problemas crônicos na tua vida, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem, enfim, problemas cardíacos, os mais diversos. Cara, normalmente isso tudo está associado ao quê? Ao processo inflamatório. Né? Não processo inflamatório agudo. Né? O que é o processo inflamatório agudo? O processo inflamatório agudo é bati o meu dedão do pé na quina. Né? Na verdade é o mindinho, né? Todo mundo bate o mindinho, desculpa. Mas enfim, bateu lá o teu mindinho na quina. Cara, aquilo lá dói pra caramba e fica lá quase que uma semana doendo, não é assim? Então, por que isso acontece? Porque o teu corpo criou uma resposta inflamatória para criar vasodilatação, para reparar o tecido o mais rápido possível, né, para processo de cicatrização e melhora. Né, para isso que ele criou o processo inflamatório. Esse processo inflamatório é ótimo, é excelente esse processo inflamatório. O problema do processo inflamatório, gente, é quando ele se torna crônico. Né? O que acontece? Né, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tu gosta de comer açúcar, tu come açúcar lá, todo dia de manhã você toma teu café e você bota uma colher de açúcar. Na verdade, você toma açúcar com café, não é nem café com açúcar. Não é assim? Beleza. Você fazendo isso constantemente, diariamente, gente, isso vai gerar um aumento da insulina. A insulina, ela tem propriedades pró-inflamatórias, tá? É uma das coisas que ela vai estar fazendo do organismo, é o processo inflamatório, inclusive. E outra, se você toma todos os dias, todo dia você está inflamando o teu corpo. Né? Mesma coisa acontece aí se você fumar cigarro, né? Fuma, todo dia tu fuma, todo dia tu vai ter inflamação, né? Não tem para onde fugir, não tem como correr disso. Então esse processo inflamatório crônico é o problema, tá? Não é o processo agudo,
né? Eu até me queixo muito, até peço desculpas aqui se tiver algum fisioterapeuta que recomenda isso, mas se você é um fisioterapeuta que recomenda isso, hoje eu espero mudar a tua visão em cima disso, tá? Imagina, o teu corpo produz um processo inflamatório agudo, tá? Porque tu bateu o teu dedinho lá na quina da mesa. Beleza. Aí o bendito fala o seguinte para você, bota gelo, né? Não, não bota gelo, não faz isso, não faz, certo? Por quê? Quando você coloca gelo num processo inflamatório agudo, você está gerando vasoconstricção, tá? Você está correndo risco de lá na frente você gerar uma lesão crônica no local, tá bom? Então isso é ruim, gente. Assim, tudo bem, eu entendo que a ideia é você gerar utilidade, né? Hoje a gente para avaliar, né? O pessoal que defende essa ideia do gelo falar, mas jogador de futebol joga nitrogênio, joga aquelas porcaria tudo gelado em cima da lesão. Beleza, né? Mas vamos e convenhamos, tu não precisa ser que nem o jogador de futebol. Você não precisa estar daqui a 2 dias jogando de novo, você não precisa estar, às vezes, no mesmo dia treinando de novo, né? Você não precisa disso. E outra, né, quem defende esse estilo de vida do atleta, né, eu sinto muito, posso estar falando bobagem, você pode ficar com raiva de mim, não tem problema, tá? Não tem problema. Depois a gente pode até sentar, tomar um chá junto e conversar sobre isso. Mas vamos lá, né? Se você tem uma vida como a de um atleta, se você come que nem um atleta, se você pratica atividade física que nem um atleta profissional, eu te pergunto, quantos anos duram um profissional, um atleta profissional, né? Ele chega lá para os 30 anos de idade, ele está querendo se aposentar, ele está precisando se aposentar, ele está com lesão aqui, o joelho dele está fraco, as articulações dele já não funcionam mais do mesmo jeito, a musculatura dele já não funciona mais do mesmo jeito, né? Então para pensar, né? Tu quer ter aí, chegar aos teus 30 anos de idade e perder essa energia, perder essa vitalidade, né? Então para e pensa, né? Atleta não é sinônimo de saúde também. Tá? A gente também tem que avaliar isso. A saúde, por exemplo, para os povos orientais chineses antigos, a saúde ela é um limiar tênue de equilíbrio. Tá? Então você vai sempre estar alternando entre o estado saúde e patológico. Né? Você está ali se equilibrando naquela linha. Tá? E a busca, né, da saúde é justamente essa sintonia. Né? Se você pega um violão, né, se a corda dele estiver muito apertada, né, se esticar muito a corda do violão, o que vai acontecer? A corda provavelmente vai estourar em algum momento. Se ela estiver muito frouxa, ela não toca. Não é assim? Não, isso aí é citação do Buda, tá? Não sou eu. Não sou eu que falei isso. Né? Óbvio que o Buda falou, acho que da cítara. Mas enfim, a ideia é a mesma. Né? Se você não tem um equilíbrio adequado, como é que você vai reger essa melodia da tua vida? Né? Como é que vai ser essa melodia? Então pensa um pouquinho sobre isso que eu estou te falando. Eu não tô aqui para passar verdade. Não estou aqui para chegar e jogar verdades e falar, não, aceita o que eu estou falando. Não, eu estou querendo que você se torne um questionador. Tá? Essa é a minha principal vontade aqui hoje, é transformar todos os que estão me assistindo em questionadores, né? Em parar de terceirizar a saúde. Né? Porque quando tu terceiriza a saúde, tu está indo para o caminho da doença. Né? Quando você não se responsabiliza pela tua saúde, tu está indo para o caminho da doença. Então, se você não cuida do que você come, você está indo para o caminho da doença. E assim é que funciona. Né? Quando a gente começa... A saúde ela é um autoconhecimento. Né? Ela é uma forma de autoconhecimento. A gente tem a meditação, a gente tem yoga, a gente tem tudo. E a gente tem também a parte da saúde, onde a gente vai buscar o nosso equilíbrio interno, nossa homeostase, né? Que é o bom funcionamento e desempenho do corpo. Isso é fundamental também. Né? Então, vamos lá. Certo? Depois que eu dei essa bronca toda aqui, que eu falei essas coisas todas, vamos voltar para o assunto. Então, a Uncaria tomentosa, né, unha de gato, primeiro, não sei se vocês já viram um pé de unha de gato, né, é extremamente incrível como realmente parece uma unha de gato, os espinhozinhos que tem nas laterais do caulezinho dela. Né, ela é uma planta meio que rasteira, enfim, é quase que um arbustinho bacana. E o interessante é que realmente parece uma unha de gato. É uma forma que você tem de identificar ela justamente pela espinha dela, que é uma unhazinha de gato. Tá? Então, se vocês estiverem andando aí em algum lugar, encontrarem, verem, óbvio, sempre dá uma pesquisada antes, né? Dá uma olhada nas imagens. O que eu mais aconselho para vocês, inclusive, é em vez de estar olhando foto da planta só,
vai atrás do desenho botânico, tá? Vai atrás do desenho botânico da planta. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você identificar uma planta pelo desenho botânico do que pela foto tirada do livro. Você já deve ter percebido isso. Você já deve ter comprado o livro de fitoterapia, né, olhado lá e falado, cara, eu estou perdido, não sei identificar essa planta aqui. Né? Mas no desenho botânico, gente, cara, o desenhista botânico ele tem que pegar os detalhes da planta. Né? Aquilo que você observa nela e diferencia ela das outras. Então é uma baita de uma arte, inclusive, fazer o desenho botânico. Né? Eu queria poder ser artista o suficiente para fazer os meus próprios desenhos botânicos. Né? Mas olha que sensacional. Então, mais uma dica para vocês. Quero entender, quero saber qual é a planta que eu estou buscando, vai atrás do desenho botânico dela, que vai ser muito mais fácil, muito mais simples para você do que você buscar por foto e imagem. Porque tem algumas pessoas que não sabem tirar foto de planta. Tá? O ideal seria você tirar uma foto da folha, mostrar como é que é o caule, né? Tudo separadinho e bonitinho. Né? Quando você tira a foto de uma planta, de um arbusto, pô, e aí? O que destaca nessa planta para me dizer que ela é ela? Né? Basicamente isso. Certo, gente? Então, voltando lá para o assunto. Desculpa, eu gosto de ficar divagando assim, né? Sou aqueles professor que viaja longe e depois volta. Né? Mas, enfim. A unha de gato, então, ela tem uma capacidade também de melhorar e otimizar o processo imunológico. Tá? Ela é uma planta imunomoduladora. Olha que sensacional. Né? Então, se você tem problemas aí de afecções respiratórias constantes, né? Se você tem problemas alérgicos, se você tem problemas, enfim, problema que você estiver apresentando com relação à imunidade, seja por autoimunidade, baixa imunidade, o que for, cara, a Uncaria tomentosa é capaz de imunomodular o sistema. Né? Ou seja, o que acontece? Se o teu organismo está atacando as tuas próprias células, né, ela vai ser uma imunomoduladora e auxiliar para que ela não faça mais isso. Né? Isso auxilia o paciente. Então, por isso que ela é ótima para tratamento de patologias autoimunes, por isso que ela tem respostas tão excelentes para as artrites reumatoides. Né? Além de ser anti-inflamatória, ela também vai estar atuando nesse sistema imunológico. Né? Então, é uma planta sensacional, uma planta ótima. Né? Toma um pouco de cuidado, né? Se for utilizar, eu aconselho você estar fazendo aí em 500 ml de água, utilizar de 3 a 6 gramas dela, tá? Para se você quiser fazer chá. Então, de 3 a 6 gramas. Se você for uma pessoa mais corpulenta, mais alta, tu usa 6 gramas. Se tu for uma pessoa mirrada, pequenininha, tu usa 3 gramas, tá bom? Então, 3 a 6 gramas. Já fica a dica aí para vocês. Bom, voltando então. Outra coisa que a gente também tem que conversar sobre patologias autoimunes, né? Se é o teu caso, se você conhece pessoas que tenham lúpus, pessoas que tenham psoríase, pessoas que tenham Crohn, pessoas que tenham tireoidite de Hashimoto, né? Todas essas patologias autoimunes aí no geral, inclusive algumas que as pessoas nem consideram autoimune, né? Como é o caso de algumas dermatites seborreicas, que as pessoas demoram anos, às vezes 7 anos para identificar que é uma patologia autoimune, né? Ou, enfim, todas elas têm uma raiz em comum. Né, que é importante a gente estar falando aqui porque toda live eu falo sobre isso, eu falo sobre essa raiz. Né? O chinês fala sobre essa raiz há 5.000 anos. Né? Qual é a raiz dos problemas, no geral? O chinês diz, toda doença começa no intestino e termina no intestino. Né? Então, para pensar. Vamos lá, 85% do teu sistema imunológico está no intestino. 85% é muita coisa, gente. Né? O teu intestino é a tua alfândega, certo? Então entra uma coisa diferente no teu sistema, tu comeu alguma coisa, é óbvio que lá que vai ter que ter o teu sistema imunológico. Primeiro, por quê? Né? Porque quando chega no estômago, o ácido clorídrico tem que matar grande parte das bactérias, certo? Então não tem bactéria que vai querer habitar o estômago, a não ser uma bactériazinha chamada H. pylori, que ela consegue viver em ambientes ácidos, né? Mas não ambientes ácidos como deveria ser o saudável do estômago. Isso aí é uma conversa para outra hora. Tá? Mas vamos lá. Então, esse bolo alimentar, né, que sai ali do estômago depois de ser queimado pelo ácido gástrico, né, por ser transformado, por ter sido, enfim, desnaturado pelo ácido gástrico, vai para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, se tiver bactéria ali, teu corpo precisa combater aquilo ali. Ele não pode deixar aquilo entrar dentro do teu organismo. Não é assim? Por isso que 85% do sistema imunológico está lá, no intestino delgado e no intestino grosso. Tá? Uma coisa que também o chinês já fala há mais de 5.000 anos, que o elemento metal, né, dentro do corpo, que seria pulmão e intestino grosso, é responsável, tá,
pela tua imunidade, por uma coisinha chamada Wei Qi, tá? Na medicina chinesa. Wei Qi, para quem sabe de medicina chinesa, quem gosta de medicina chinesa, né, quer procurar, fica à vontade. Então, olha só que sensacional, né? Quando a gente para avaliar, quando a gente começa a observar, na verdade, esses problemas autoimunes, a origem deles tende a ser a parte intestinal. Tá? O que acontece? Primeiro, uma síndromezinha chamada síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. Sabe o que é isso? Vamos desenhar aqui mais ou menos para vocês. Imagina aí o que eu vou falar. Lá no teu intestino tem uns buraquinhos de absorção, certo? Tem uns poros de absorção. Você vai imaginar o seguinte, teu intestino ele tem que absorver aminoácidos quebrados. Na verdade, tem que absorver tudo quebrado. Porque quando vai para o estômago, o ácido gástrico do estômago já quebra muita coisa. Né? Quando vai para o intestino delgado, continua-se a quebra por bactérias, principalmente, tá? E por outras enzimas, né, que também existem lá no intestino, e você continua essa quebra. Então, o ideal é pegar tudo isso aí quebrado, né? Todas as proteínas, todos os ácidos graxos, tudo isso aí quebrado, para o seu corpo poder utilizar. Isso aí são os blocos de construção do teu corpo. Né? É o teu tijolo, é o teu cimento, tua argamassa, tudo isso aí está lá. Só que, se você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, significa que você tem uma inflamação no intestino. E aí aqueles buraquinhos de absorção do teu intestino, eles aumentam de tamanho. Então eles são desse tamanho assim, eles aumentam de tamanho. Quando eles aumentam de tamanho, gente, começa a entrar proteínas complexas, ou então pedaços de proteínas, né, que são chamados peptídeos. Né? Isso entrando dentro do organismo, o teu organismo não reconhece. Por quê? Porque ele está acostumado a reconhecer aminoácido quebrado, né? Pedacinhos, né? Ele está acostumado a reconhecer tijolo, né? Não pedaço de muro. Basicamente é essa história. E aí o que o seu intestino faz? Ele manda o sistema imunológico atacar o que ele não conhece. Ele fala, entrou um negócio estranho aqui no intestino, ataca. Tem o sistema imunológico, que é extremamente competente, chega, pega aquilo ali e fala, opa, olha só, isso aqui é estranho, tira uma foto disso aí e bota um cartaz de procura assim no corpo todo. Né? Porque isso aqui não tem que estar aqui. Imagina, gente, que esse pedaço de proteína é similar a um pedaço de proteína da tua tireoide, por exemplo. Ou ele é similar a um pedaço de proteína do teu intestino. Ou ele é similar a um pedaço de proteína da tua pele. Tá? O que vai acontecer? Como o teu corpo é extremamente competente, ele tira uma foto daquela peptídeo e bota um cartaz de procura-se, que se chama mimetismo, né? E ele vai atrás desses pedaços de proteína no corpo todo. E ele começa a atacar esses pedaços de proteína. Né? Então, se for parecida com a proteína do teu intestino, de repente você começa a desenvolver Crohn. Né? Quando é parecido com a pele, cara, de repente você começa a desenvolver psoríase. Né? Quando é parecido com a proteína da tireoide, cara, de repente você tem tireoidite de Hashimoto. Né? E aí, eu falei tudo isso aqui, mas não expliquei o que gera isso. Né? Vamos lá, o que gera isso? Em primeiro ponto, alimentos que contenham glúten, tá? Principalmente o trigo. Tá? O trigo ele é altamente inflamatório do intestino, eu já falo isso aqui há muito tempo. Tá? Outra coisa, os laticínios também tendem a gerar processos inflamatórios no intestino, certo? Também tendem a gerar hiperpermeabilidade intestinal. Tá? Então, esses alimentos são os principais, entre outros vários, né? Como é o caso dos grãos em excesso. Né? Então, se você for consumir grãos em excesso, seja feijão, seja lentilha, seja o que for, e você não eliminar as toxinas de forma correta desses grãos, você também vai ter hiperpermeabilidade intestinal. Tá? Então, muito se fala sobre os grãos serem excelentes. Gente, grão é excelente. A gente só tem uma sociedade complexa como a gente tem hoje, né? A gente deixou de ser sem cabeça de Homo sapiens para se tornar aí 100 milhões de Homo sapiens numa cidade por causa dos grãos. Tá? Então, de certa forma, o grão ajudou. Não estou dizendo que o grão é ruim, mas o grão em si contém toxinas. O grão em si contém toxicidades. O grão em si contém aí, enfim, várias substâncias inflamatórias. Porque é um mecanismo de defesa da planta, gente. Tá? A semente da planta é o tesouro dela. Aquilo ali é o tesouro, é o diamante dela, a pérola dela é a semente. É como ela vai passar o DNA dela adiante. Né? Então, o que ela pode fazer para proteger essa pérola? É óbvio, ela vai produzir fitoquímica, né? Fitotoxina. Vai colocar essas fitotoxinas no grão.
Primeira fitotoxina, para o grão não germinar em qualquer lugar. Né? Se tu pegar o feijão na tua casa e deixar ele parado no móvel e não fizer mais nada com ele, ele não vai brotar. Tá? Por que ele não vai brotar? Porque a gente tem uma substância antinutriente que impede que o grão germine. Quando tu coloca água nela, aí você dissolve essa substância, né? A substância dissolve, e aí sim o grão germina. Entende? Então essa é uma das primeiras fitotoxinas que a gente tem que estar lidando. Ela é comum em todos os grãos, tá? Todos os grãos vão apresentar isso, certo? E outra, né? O feijão, por exemplo, o feijão tem toxicidade também. O feijão, a toxina dele está na casca dele. Se você reparar, você conhece o caruncho? O caruncho é o besourinho que come o arroz e come o feijão. Né? Esse caruncho, ele só faz um buraquinho na casca e come tudo que tem dentro. Ele não come a casca. Por quê? Porque o caruncho é esperto. Né? O caruncho sabe que a toxicidade do feijão está na casca. Ele não quer ficar lá cheio de gases, né? se redobrando para um lado e para o outro, ou ter patologia autoimune. O caruncho não quer isso. Não, o caruncho quer o que é nutritivo do grão. Então, feijão, para mim, a dica é, se você quiser consumir feijão, o ideal seria você tirar a casca dos grãos. Mas você pode também hidratar eles por 48 horas, trocando a água de 6 em 6 horas. Né? Fazendo com que, quando você for consumir o feijão, ele seja quase broto. Tá? Quando ele começar a querer brotar, é hora de fazer o feijão, basicamente. Né? Aí sim você eliminou as toxicidades e as toxinas do grão, porque ele está deixando de ser grão, ele está começando a ser outra coisa. Né? Ele está passando a ser agora uma planta. Olha que genial. E é uma coisa que o chinês fala há muito tempo. Né? O chinês já falava sobre o chamado qi perverso dos grãos. Né? E como é que ele driblava tudo isso? Ele ou fazia os germinados e os brotos, né, do grão, ou então ele fermentava os grãos, que é o caso do natô, do tarê, do miso, do shoyu, né, que são os fermentados de grãos, né, e entre outros vários fermentados, tá bom? Vamos lá. Como tiramos a casca do feijão? Bom, uma técnica interessante é você deixar ele de molho por 48 horas e depois botar ele no meio de um pano e fazer, né, movimentar esse pano. Cara, você vai tirar a maioria das cascas. Né? A última vez que eu fui tentar tirar a casca, eu fui tentar tirar a casca de amendoim. E eu vou te dizer que é um porre. Né? Hoje eu particularmente digo, eu prefiro não comer. Né? Eu prefiro não comer. Né? Mas isso aí é uma escolha individual, uma escolha de cada um. Você vai perceber essas mudanças aí na tua vida. Tá? Isso, gente, é com todos os grãos. Tá? Todo grão vai ter fitotoxina. Tá? O nosso corpo, vamos parar para pensar. Faz 10 mil anos que o ser humano consome grãos. Tá? 10 mil anos, mais ou menos, 10 mil anos. Tá? Que ele consome grãos e que ele toma leite. Certinho? Por quê? Foi quando o Homo sapiens aprendeu a domesticar os animais, quando ele aprendeu o processo de agricultura, né? Ele começou a cultivar grãos. Só que olha que interessante, né? Depois que o ser humano começou a cultivar grãos, ele diminuiu de tamanho, tá? O tamanho dele diminuiu, a resistência óssea dele diminuiu, tá? E outra, o tamanho do cérebro do Homo sapiens diminuiu nesse tempo. Né? Hoje a gente percebe, inclusive quem quiser ler, quem gosta de literaturas na área, eu recomendo, tá, vocês estarem lendo, né, o livro chamado A Dieta da Mente, o primeiro deles. O segundo deles é O Fim do Alzheimer. Tá? Então, Dieta da Mente, Fim do Alzheimer. E o terceiro deles, que é Como Tratar Doenças Autoimunes. Tá bom? São 3 livrinhos ótimos, excelentes e falam basicamente a mesma coisa. Todos eles vão estar falando a mesma coisa. Certo? Então isso é importante para vocês estarem avaliando, vocês estarem entendendo melhor, tá? Como é que um alimento pode estar interferindo, pode estar gerando processo inflamatório na parte intestinal, né, primeiramente, né? Como isso pode gerar uma hiperpermeabilidade intestinal, como isso pode fazer você desenvolver patologias autoimunes, né? E lembrando que eu passei para vocês já a receita da compota de maçã, né, para estar tratando o intestino, desinflamando o intestino, melhorando e otimizando o funcionamento intestinal, recuperando a microbiota, né, que é a compota de maçã. Não sei se vocês se lembram, é uma compota de maçã à la Klaus, né, porque eu modifiquei ela toda, basicamente. Eu peguei uma receita original, que já vem de pesquisas há muito tempo, e coloquei as minhas coisinhas lá dentro também. Né? Então, gente, quer tratar a doença autoimune? Primeiramente, trata o intestino. Né? Pode estar utilizando a Uncaria tomentosa, que é a unha de gato. Né? Pode estar, enfim, tem muitas ervas para estar se utilizando. Uma delas também é a cúrcuma. A cúrcuma auxilia nos processos inflamatórios.
né? Enfim, tem muita coisa aí. Voltando então, para não me perder, porque senão eu falei para vocês, eu vou longe e se não cuidar eu não volto. Vamos lá. Outras coisas que a Uncaria tomentosa também vai estar tratando, já é de uso tradicional pelas tribos amazônicas, né? É para o tratamento de asma, né? Tratamento de artrites, tratamento de bursites, certo? Reumatismos no geral, herpes, né? Porque, óbvio, se você melhora e tonifica o teu sistema imunológico, como é que a herpes vai se estabelecer ali? Né? Tu não vai ter aquela herpes. Tá? Alergias no geral, né? Então processos alérgicos, principalmente parte respiratória, tá? Então é uma excelente planta para estar ajudando nisso. E também no tratamento de úlceras gástricas, certo? Então outra aplicação aí da Uncaria tomentosa, certinho? Então, gente, é aquilo que eu falo. Você tem uma escolha na tua vida, você sempre tem uma escolha. Uma não, tem várias. Mas enfim, você sempre tem uma escolha. Alguém te apresenta uma possível verdade, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás e ver se ela realmente é uma verdade para você. Então você não precisa acreditar no que eu estou te falando aqui, né? Você pode ir atrás, você pode pesquisar, você pode, enfim, estudar um pouco. Pode testar em você e ver se é isso mesmo, né? Outra, quando essa verdade chega, é comum as pessoas terem resistência a ela, né? Imagina só hoje, no mundo, você chegar e falar que grãos podem gerar doenças autoimunes, podem gerar inflamações intestinais, podem gerar, enfim, muita coisa. Cara, o PIB do Brasil é basicamente em grão. Né? O PIB dos Estados Unidos é basicamente em grão. Né? Quantos países vivem por causa do grão? Se você vai lá para a China, né, país de agricultura, quanto disso sustento, né, desse PIB interno é grão? Né? Então você vai estar gerando colapso global. Né? Então é óbvio que essa ideia pode vir com uma resistência enorme. Silvinha, exatamente, é unha de gato, né? Só para não perder aqui. Então, é óbvio que isso vai gerar um colapso se isso sair por aí. É óbvio que se todo mundo começar a acreditar nisso, isso vai gerar problema. Né? Então, avalia, pensa bem. E já ouviram falar da alegoria da caverna? É basicamente o que você vive quando você começa a estudar mais. Quando você começa a sair da caverna, quando você começa a rasgar o véu de Maia, cara, você começa a ver que eu vou hoje nos restaurantes, eu vou nos supermercados, e o que eu vejo, né, basicamente, é as pessoas pegando um galão de gasolina, colocando em si e acendendo fósforo. Né? Por quê? Porque, cara, tudo que você vê no carrinho hoje, né, eu até tenho que parar com esse hábito, porque eu fico olhando e falo, meu Deus do céu. Né? Por isso que o pessoal está cheio de doenças, por isso que o pessoal está mal. Né? Você vê a quantidade de farináceos que a pessoa consome, você vê a quantidade de produto alimentício, que não é nem alimento, é produto alimentício. Né? A indústria fez as pessoas acreditarem que tem como você fazer um biscoito de água e sal, né? Mas não é assim, gente. Não tem como você fazer biscoito de água e sal. Né? O biscoito de água e sal tem trigo, o biscoito de água e sal tem glúten, né? Vai gerar dano também, certo? Então isso é bastante, isso é para vocês estarem dando uma olhada, né? Vocês estarem percebendo realmente, né? Qual é o mundo que vocês querem viver hoje. Né? Eu sei, se a gente tirasse os grãos hoje do mercado, cara, a população hoje já passa fome e a gente tem desperdício de comida. Né? Já passa fome. Se a gente tirar os grãos do mercado dizendo que eles podem gerar problemas, gente, imagina a quantidade de gente morrendo de fome. Né? Então, não é para todo mundo tirar grãos. Né? Infelizmente, você vai ter... o grão é muito mais barato do que você comprar qualquer outro tipo de alimento. Né? Você compra um quilo de arroz, você compra um quilo de feijão, é muito mais barato do que você comprar, sei lá, 1 quilo, 2 quilos de carne, né? Em alguns casos. Né? Então, isso é uma coisa a se avaliar. Né? Outra coisa, você comprar um açúcar bom, como é o caso da stevia ou como é o caso do xilitol, é bem mais caro do que você comprar 1 quilo de açúcar refinado. Né? Então, a indústria ela está jogando com isso. Né? É óbvio que para a indústria é melhor você consumir o que é dela. Né? É óbvio que é melhor você consumir açúcar refinado do que você consumir o xilitol, do que você consumir a stevia. Né? Então pensa. Então por isso que eles jogam esses preços assim, realmente jogam sujo. É a mesma coisa que a Monsanto querer bater de igual para igual com os pequenos agricultores independentes. Né? Então você para pensar, a agricultura familiar hoje, ela é fantástica, ela é essencial. Né? E, eu recebo aqui toda semana o chamado CSA, né? Que é um pacote de comidas que vem com os alimentos da estação que são plantados. Gente, eu quase não recebo grão. Né? Eu recebo muita folha, eu recebo tubérculo.
mas não recebo grão. Os grãos que eu recebo são germinados, né? Como é que é o nome? Girassol, grão de alfafa, girassol, tudo já germinado, tudo broto, bonitinho, né? Então, para pensar nisso, né? Ou se você tem grão, você quer comer grão, vai lá e come broto, gente, né? Pega o teu feijão lá, bota ele de molho, faz ele brotar, faz ele germinar, como o chinês diz, quando um grão germina ou brota, ele está no auge da essência dele, ele está no auge do movimento expansivo dele, né? O que deixa ele extremamente energético, né, para o organismo. Então não tem problema você cozinhar grão, inclusive, vai lá e refoga teus brotos, não tem problema, é até melhor, porque você facilita o processo de digestão, né? É outra coisa importante da gente falar, alimentos crus tendem a ter uma menor absorção, às vezes, pelo estômago. Por quê? O estômago ele é feito para funcionar, como o chinês diz, numa temperatura quente. Se tu joga comida fria, que é a comida crua, né, isso faz com que você gaste mais energia, às vezes, para transformar o alimento. Né? Isso gera esgotamentos, né? Isso gera, enfim, fadigas, cansaços, né? Por aí vai. Vamos lá. Sobre os grãos, é bem difícil começar, mas depois que acostuma com a dieta, sem ela a vida melhora demais. Exatamente, né? Melhora muito. Né? Eu sou prova disso. Né? Eu melhorei muito depois que eu parei de consumir grãos. Eu tinha dores lombares diariamente. Né? Eu tinha dores lombares que eram horríveis. Né? Quando eu tinha lá os meus 12 anos de idade, eu tinha sido diagnosticado lá com como é que é o nome? Uma degeneração na L5, né? Na lombar 5. E hoje, estudando, é que eu descobri que essas degenerações na lombar, que essas perdas de ossos, que normalmente são ocasionadas pelo consumo excessivo de grãos. Né? Então, isso aí é outra coisa de falar. Estão me perguntando como preparar feijão, né? Feijão não, perdão, arroz. Gente, eu vou ser bem sincero, posso? A gente não come arroz, gente, não precisa comer arroz, come outra coisa. Né? Arroz e nada é quase a mesma coisa, só que o arroz tem vitamina B1, B2 em pouca quantidade, mas tem, né? E o nada tem nada. Mas, enfim, não precisa comer arroz, ser bem sincero. Né? Até mesmo um purê de mandioca é bem mais nutritivo do que um arroz, tá bom? Arroz, gente, é ração de porco, tá? Arroz, lá antigamente, era usado como ração, né? Não como comida. Virou comida depois de se passar por muita fome, muita crise, né, como é a história de muitos alimentos hoje na nossa culinária atual, né, principalmente a batata, né, tu vê, a batata pro alemão, né, a batata pro alemão vem principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vem com força, né, os pratos alemães cheios de batata, né, a gente acha que batata é um produto europeu, né, batata inglesa, né, esse nome inglês, mas não, gente, a batata é daqui, tá, a batata é dos Andes, tá, então vamos avaliar isso, né, os alemães não comem batata desde sempre. Né? Batata também é outra coisa que pode gerar problema por causa dos princípios alcaloides que ela tem. Certinho? Tranquilo, gente? Bom, vamos lá. Mais? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para não ficar enrolando. A gente ainda tem muito tempo, a gente tem 15 minutos ainda de enrolação, dá para falar muita coisa aqui. Bom, então ficou claro essa ideia, né, sobre os grãos, né, para você querer tratar a doença autoimune, inclusive não só as doenças autoimunes, mas as doenças alérgicas, tá? Então, se tu tem rinite, se tu tem sinusite, se tu tem qualquer porcaria dessas aí associadas a processos, né, tanto alergênicos como inflamatórios gerais, gente, trata o teu intestino, né? Trata o teu intestino. Né? Tem plantas também excelentes para tratar problemas como a rinite. Né? A rinite é muito bom você tratar ela com o gengibre. Né? O gengibre in natura. Gente, chá de gengibre in natura, diariamente, toma lá um pouquinho. Tu vai ver que vai mudar a tua rinite. Outra coisa, tira o leite. Né? Não adianta nada botar o gengibre e continuar tomando leite. Então, tira o leite. Outra coisa, a sinusite, né? Muita gente sofre de sinusite e não faz ideia que sinusite é ocasionada pelos laticínios. Mas eu não sabia disso, né? Pois é, eu vou te falar. Se você tem sinusite aí recorrente o tempo todo, provavelmente, né, esse processo inflamatório aí está vindo do leite. Né? O leite é altamente mucogênico. Né? Ele produz muito muco. O chinês já fala isso também há mais de 5.000 anos. Né? Ele fala que o leite é úmido. Olha só que interessante. Né? Então, o leite úmido gera muco. Tá? Então, fica aí uma dica. Muitos dos meus pacientes melhoram muito depois que eles só tiram leite da alimentação. Né? Leite e trigo, gente, já melhora 90% dos problemas. Né? Tirou o açúcar, melhora 99% dos problemas. Né? Diminuiu, tirou os grãos, gente, você está 100% bom. É quase que isso.
Mas enfim, até mesmo queijo, tá? O único queijo que eu aconselho o consumo, né? Se você quiser consumir de vez em quando, eu às vezes quero tomar um vinho, né? Comer um queijo, mas porque eu também como queijo de vez em quando, eu consumo queijo de cabra, né? Ou então um queijo de búfala. Só que tem um problema, queijo de búfala tem muita lactose ainda, né? Então quem sofre de intolerância vai ter problema, mas não tem os problemas da caseína, da beta-caseína, né? Essas coisas que vão estar gerando processos inflamatórios mais prejudiciais, né? Então se eu for te dar uma dica é queijo de cabra, tá bom? Se for leite vegetal, prefira, né, os de amêndoa, né, prefira os de coco, né? O de coco é o melhor. Cara, o de coco é sensacional, né? A culinária com o de coco é sensacional, né? Se para avaliar, mas se você não gosta do sabor do coco, não tem problema. Eu uso leite de amêndoa, tá? Uso leite de amendoim, uso leite de gergelim, tá? Lembra que para isso você tem que hidratar esses grãos, essas sementes, então hidrata elas, certinho? Mas voltando então, para sinusite, né? Tu que tem sinusite, né? Então vamos lá. O que você vai fazer para tratar essa tua sinusite? Uma dica, tá? Uma dica. Você faz uma lavagem, pode ser com lota ou pode ser com seringa, né? Se você tiver alguém da área de saúde responsável do teu lado, pede para fazer a limpeza com seringa, que dá para fazer também, que aí você atinge os seios nasais e as cavidades. Então, para fazer a limpeza, tu faz essa limpeza com camomila, tá? Camomila. Bota aí para 100 ml de água, tu bota 0,5 gramas de sal, tá? Mas de preferência bota um sal bom, né? Um sal rosa, um sal, enfim, um sal marinho, né? Melhor, tá? Para você não ter irritação da mucosa nem nada do tipo, né? Por causa do equilíbrio osmótico aí. Mas enfim, então deu para entender, né? Dá para você fazer esses tratamentos. Lembrando então mais uma vez, porque eu vi que me perguntaram, cara, utiliza aí de 3 a 6 gramas de unha de gato, tá? Em 500 ml de água, para tomar isso aí, né? 2 vezes ao dia, né? Toma aqui 250 ml de manhã, 250 ml à tarde, né? Se você quiser colher os benefícios aí da unha de gato, tá? Se você for um paciente que tem problema renal, eu não aconselho muito o uso da unha de gato, tá? Porque ela pode gerar probleminhas aí renais, né? Pode gerar um pouquinho de insuficiência renal se você tomar em excesso. Ah, mas aí gente, né? Eu já falei para vocês, querem melhorar a saúde renal, para de consumir açúcar, né? O açúcar é um dos maiores vilões aí para o rim, né? Por esse funcionamento renal geral. Certo, gente? Tá? Tranquilo? Então, tira o leite, tira o glúten, tira os grãos, não é assim? Gente, glúten é um dos maiores venenos hoje que a gente tem no mercado, né? E tem gente que enfim, dá isso para criança, assim, né? Na maior inocência, diria eu, né? Porque muitos não sabem, mas o trigo que a gente consome hoje não é o mesmo trigo que Jesus Cristo consumia. Não, o trigo que se consome hoje, gente, tem 400% mais glúten que o trigo antigo, né? A gente modificou o trigo geneticamente, a gente juntou 2 espécies de trigo, tá? Então isso fez com que o pão ficasse fofinho, né? Hoje você come um pão, ai que maravilha, olha como ele é fofinho, né? Quanto mais fofo é o teu pão, mais glúten ele tem, é basicamente isso, né? E esse glúten, ele tende a gerar inflamação intestinal, tende a gerar uma série de problemas, né? Aí você me pergunta, mas Cláudio, você não come pizza? Não, gente, eu adoro pizza, né? Mas eu como uma pizza específica, né? Graças a Deus aqui em Brasília eu tenho a pizza sem trigo, tá? Que é um pessoal do Lago Norte, né? Conhecidos e amigos meus, né? Eu adoro a pizza deles, inclusive é fantástica, né? Quem quiser o contato depois eu passo, não tem problema nenhum, eu vou botar aqui nos stories, tá? O perfil deles. Mas, gente, tem como você consumir essas coisas, certo? Você só precisa adaptar a sua vida. E outra, não precisa comer pizza todo dia, tá? Eu como pizza aí uma vez por mês, mais ou menos, né? Uma vez por mês, 20 a cada lua, né? Mudou a lua, opa, pizza, não, brincadeira, né? Mudou o ciclo lunar, né? Da lua cheia à lua cheia, aí a gente come uma pizza. Faz assim que é melhor, certo? Tá? E uma pizza sem glúten, por favor, ok? Vamos lá, Klaus, estou com uma coceira terrível debaixo da axila, já tem mais de 15 dias, nem uso desodorante, me ajude, posso usar direto, tá. Então, se você tem coceira, normalmente coceira, né, pode ser uma irritação local, né, às vezes ocasionada por produto químico, né, normal, às vezes tem gente que tem alergia a desodorante, né, e isso acontece, mas como você não está usando nada, bom, primeiro, eu aconselho você estar tentando colocar no local a babosa, né, o gel da babosa. Depois, né, que é uma coisa também bacana de você estar fazendo, tenta tirar esses alimentos que geram excesso de histamina, né? Histamina é o que gera o processo alergênico, é o que gera o nariz entupido, é o que gera coceira na pele, né? É o que gera todos esses probleminhas.
Então, às vezes, né, como é o caso de uma paciente minha que eu atendi acho que umas 2 semanas atrás, que ela vivia com coceira, ela não se aguentava de tanto se coçar, né, a gente tirou o leite da vida dela. Né, foi isso que a gente fez, a gente ficou umas 2, 3 semanas sem leite e ela melhorou muito, ela não tem mais coceira. Né? Então, às vezes, a pessoa fica lá tomando corticoide, não sabe por quê. Às vezes é um alimento só que você está ingerindo que não está te fazendo bem. Né? Tem gente que é intolerante a uma série de alimentos. Né? Minha mãe, por exemplo, ela apresentou intolerância há um tempo atrás a salmão. Né? Eu tinha uma ex-namorada minha que tinha intolerância à albumina do ovo. Né? Ela passava mal, ela ficava tonta, enjoada, tinha desmaios por consumir a albumina. A albumina do ovo, que tem gente que toma aí suplemento de albumina. Né? Então, isso aí é bacana da gente estar falando. Certo? Agora sim, agora a gente tem 8 minutos. 8 minutos. Certinho? Os alimentos, me perguntaram aqui sobre os alimentos mais histamínicos. Né? Os alimentos mais histamínicos são os alimentos alergênicos. Né? Você pode pesquisar isso no Google, ele vai te dar direitinho a lista dos alimentos. Né? Estão lá entre eles o ovo, o amendoim, os crustáceos, enfim, é uma dieta livre desses alimentos, né? Por pelo menos uma semana, 2 semanas. Né? O melhor mesmo é 3 semanas, que aí tu tem certeza, tu zera. Né? Então, mas é fácil, gente. Hoje o conhecimento está acessível. Né? O meu objetivo é passar também esse conhecimento ao máximo de pessoas possível. Né? São formas simples da gente estar lidando com problemas cotidianos, com problemas, às vezes, que você acha que tem que ir para o médico. Não é assim. Né? Avalia, sim, compreenda, não terceiriza a tua saúde, de repente. Né? Primeiro faz um estudo, vai atrás, o que é o que eu tenho? Né? Vai lá, tem o diagnóstico, né? Tem gente que fica preso no diagnóstico pro resto da vida. Né? Tem profissionais da área de saúde aí que falam que o diagnóstico fechado já era, muitas vezes. Né? Como é o caso de um transtorno, né? Que é a depressão. Cara, eu não sei, né? Particularmente. Eu não acredito que a depressão seja incurável. Eu sou daqueles que falam, gente, ninguém nasce deprimido. Né? A depressão, ela evolui com o ser. Né? Uma pessoa, ela traz a depressão com ela. Né? Eu não sou a favor de dizer que não tem cura. Né? Tampouco sou a favor de dizer que tem cura, né? Porque não é assim que funciona. Né? Você tem que entender e avaliar, porque cada quadro é um quadro. Né? Cada patologia é uma patologia. Né? Você tem ansiedade, sua ansiedade é diferente da minha ansiedade, que é diferente da ansiedade de... Enfim, quanto mais pessoa tiver aí, mais diferente a tua ansiedade vai ser. Então, cada um vai ser tratado de forma específica. Tá? Às vezes, tua ansiedade é por causa do teu trabalho. Aí o médico fala para você, não, você é ansioso, toma esse remédio aqui para tratar a tua ansiedade. Mas enquanto tu não sair do teu trabalho, que está lá te lascando a vida, né? Que está te jogando para baixo, que está fazendo tua vida virar uma merda, né? Tu não vai se livrar da ansiedade. Eu sinto muito. Tu vai ter que tomar remédio pro resto da vida, é verdade. Né? Aí quando você se aposenta, a vida melhora. Ou não, né? Porque tu tá comendo glúten a vida toda, aí inflama o intestino, aí daqui a pouco você tem reumatismo, daqui a pouco você tem dor lombar, você não consegue mais se mexer, aí você começa a ter Alzheimer, né? Então, parece que não tem trégua, né? A vida é assim, né? Não, a vida não é assim, tá, gente? Isso não é normal, tá? Isso não deveria ser normal. Isso é comum, mas não é normal. Ok, gente? Gente, muito obrigado, certo? Muito obrigado por estar aqui hoje. Né? Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Né? Eu também estou adorando estar aqui. A gente vai estar falando de novo, a gente vai estar falando sobre mais ervas. Né? Não te preocupa, tá? Só calma aí a ansiedade para esperar as outras lives. Né? Mas próxima semana a gente vai estar entrando com outras lives. Né? Terça-feira eu vou ter uma live especial, inclusive, que eu estou preparando com um grande mestre, né? Um mestre aí especialista em fitoterapia ayurvédica, tá? Então não perde, tá? Ainda vou mostrar aqui, eu não vou falar quem é ainda, né? Mas a gente vai lançar essa propaganda ainda essa semana, né? Talvez hoje à noite ou amanhã já lance aí para vocês. E a gente vai estar falando então sobre fitoterapia ayurvédica, sobre esses conhecimentos tradicionais. Ele também é médico, né? Então ele trabalha com medicina, ele também é homeopata e ele trabalha também com medicina chinesa. Ou seja, o cara é muito bom, né? Mas enfim, gente, muito obrigado, fico muito feliz, certo? É um prazer enorme tê-los aqui, é um prazer enorme estar tentando, né, estar de alguma forma modificando enfim, a vida de vocês em algum ponto, né? Porque é isso que eu mais quero, é cutucar vocês, é tirar vocês do comodismo,
Não, de acreditar que o problema da minha saúde é do médico. Não, não é do médico. O problema da tua saúde é teu. O médico não está sentindo nada. Né? Então, para ele vai te passar um medicamento, você vai falar, eu tô com dor de cabeça por causa do medicamento. Ele vai falar, não, acho que não tem nada a ver com o medicamento. Deve ser outra coisa. Enfim, isso aqui é muito polêmico para falar agora. Né? Então, gente, um beijo do Mago. Muito obrigado por estarem aqui, certo? Vocês moram no meu coração. Então, uma excelente semana para todo mundo e não perde nossa live na terça-feira, certinho? Então, um abraço enorme.